Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 10 ao verso 18. Diz a palavra do Senhor: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de nós, mais uma vez nesse dia, reunidos em teu nome, ouvirmos a tua palavra, ela que nos fortalece, ela que nos alimenta, que transforma a nossa vida, que nos liberta de todo erro e de todo engano. E que isso aconteça essa noite, seja a noite de alimento, seja a noite de libertação, seja a noite de visão espiritual, para que o Senhor fale ao nosso coração, produza transformações em nossa vida, e só a Tua palavra tem este poder de nos convencer, quando ela é ministrada no poder do Espírito Santo. E é isso que eu quero te pedir, Pai, que eu seja um instrumento do Senhor, que o poder do Teu Espírito, a Tua unção esteja sobre mim, para que eu seja capaz de anunciar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço em oração com os irmãos, entregando tudo em Tuas mãos e orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui estamos na última carta do apóstolo Paulo, aquela que ele escreveu quando estava na prisão e da qual não sairia vivo. Foram praticamente suas últimas palavras registradas na segunda carta a Timóteo. E nesse texto, ele no final da carta cita aqui várias pessoas pelo nome, não é? Ele vai nominando algumas pessoas, algumas para mandar lembranças, outras para alertar, e uma a uma ele vai enumerando essas pessoas que fizeram parte de alguma forma do seu relacionamento, do seu ministério, que foi um ministério frutífero, não é, de abertura de igrejas, de pregação do Evangelho, de expansão do reino de Deus. E dentre as pessoas citadas aqui pelo apóstolo Paulo, a gente pode destacar 3 pessoas, e veja, o que é importante notar, todas essas pessoas faziam parte da igreja. Ele não está citando aqui pessoas do mundo, pessoas que ele conheceu nas viagens e estavam no mundo, não. Ele está citando pessoas que de alguma maneira fizeram parte da igreja, que conviveram com ele na igreja. São pessoas citadas, mas que são da igreja, não são de fora da igreja. E isso tem que chamar a nossa atenção, porque pelo menos 3 pessoas aqui eu separei, para que a gente entenda como que esse tipo de pessoa pode estar dentro da igreja. A gente imagina que dentro da igreja só existam cristãos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Existem cristãos na igreja? Ainda, graças a Deus. Ainda, mas nem todo mundo que está na igreja é cristão. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nós sabemos disso. Na igreja habita também o joio e o trigo.
Então, há uma diversidade de pessoas na igreja, e 3 desses personagens citados aqui por Paulo, eu creio que eles podem exemplificar uns tipos de gente que a gente pode encontrar dentro de uma igreja, seja ela qual for. Os 3 que eu quero ilustrar para você nessa mensagem estão no versículo 10, o primeiro, que diz: porque Demas, tendo amado o presente século, fez o quê? Me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo fala desse irmão, entre aspas, aí chamado Demas, não é? E diz que ele amou o presente século e por causa disso o abandonou. Não é só o fato de o ter deixado, porque outros também o deixaram, mas continuaram fazendo a obra, entre os quais está aqui Tito, citado no mesmo versículo. Foi para a Dalmácia, mas foi fazer a obra. Mas Demas, ele acrescenta um detalhe. Demas o abandonou porque amou o presente século. O que é amar o presente século? Amar o mundo, não é? Demas é um homem que está dentro da igreja, mas que o seu coração está nas coisas do mundo. Ele amava o presente século mais do que a própria igreja, mais do que a obra de Deus, e por isso ele bateu em retirada. É um tipo que a gente pode encontrar dentro das igrejas. Está na igreja, mas na verdade o seu coração está no mundo. Um outro citado aqui por Paulo está no versículo 14, nominado por Paulo como Alexandre o Latoeiro. E ele diz: ele causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Este também da igreja causou problemas ao apóstolo Paulo. Causou males àquele que estava liderando a igreja, o apóstolo Paulo. Aquele que estava na fundação da igreja. Ele se opôs de alguma maneira, ele de alguma forma atrapalhou, de alguma maneira desafiou, de alguma forma se colocou em oposição ao que Paulo queria fazer. E isso também nós encontramos em todas as igrejas. São as pessoas problemáticas, que ao invés de trazerem solução, trazem apenas problemas. Todos nós temos problemas, amém, irmãos? Mas nós não vamos ser problemáticos. Há uma diferença entre você ter um problema e você se tornar um problemático. O problemático não é aquele que vem com o seu problema, é aquele que causa problema dentro da igreja. É aquele que inventa problema dentro da igreja. E Alexandre o Latoeiro é nominado por Paulo como uma pessoa desse tipo. E há um outro também, no versículo 11, que ilustra um terceiro tipo dentro da igreja. Diz assim: somente Lucas está comigo. Aquele que ficou com Paulo até o final. Lucas, o médico amado, autor do Evangelho segundo Lucas, autor do livro Atos dos Apóstolos, esse permaneceu até o fim. Esse ficou até os últimos momentos de Paulo, mesmo ele estando na cadeia, o visitava, estava ali com ele até a sua morte. Mas aquele que permanece até o fim, podemos dizer que este é o fiel. Fiel é aquele que permanece até o fim. Aquele que mantém a sua fé até o fim. Ainda existe gente assim na igreja. Amém, irmãos? Mas os outros também nós vamos encontrar. E é importante a gente entender o que cada um desses tipos significa, para que a gente tente, de alguma forma, se questionar essa noite. Que tipo sou eu dentro da igreja? Que tipo de gente sou eu dentro do corpo de Cristo? Eu sou esse mundano, eu sou esse problemático, ou eu sou esse fiel? Para a gente tentar se situar, vamos falar um pouquinho de Demas, o mundano. Como é que é a característica desse frequentador da igreja que, na verdade, é mundano? O que a Bíblia diz para nós é que o cristão verdadeiro, ele está no mundo. Ninguém que se converteu deixou de fazer parte do mundo. Você não virou um extraterrestre. Amém, irmãos? Você continua fazendo parte desse mundo no qual a gente vive, mas você não pertence a esse mundo.
Existe uma diferença entre fazer parte, porque aqui estamos, e existe uma diferença de pertencimento. Eu que entreguei a minha vida para Cristo, agora eu pertenço ao corpo de Cristo, e não ao mundo que me rodeia, ao mundo que me cerca. E a palavra de Deus fala disso com propriedade. Veja só o que diz João, capítulo 17, versículo 14 ao 16. Está escrito assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quem está dizendo isso? Jesus. E está dizendo isso em referência a quem? Aos seus discípulos. Ele está dizendo: eu dei a eles a palavra, o mundo odeia eles e também me odeia, porque nós não somos do mundo. E aí o que Jesus diz no verso 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele repete mais uma vez, 2 vezes em 3 versículos, Jesus repete: eles não são do mundo, eu não sou do mundo, mas eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas sim que eles sejam guardados do mal neste mundo. O que é ser guardado do mal neste mundo? É também não ser demais atraído pelo mundo a ponto de amá-lo mais do que a Deus. O que aconteceu com Demas? Ele amou o presente século. Mais do que o seu compromisso com Deus, mais do que o seu compromisso com Paulo, ele se deixou fascinar pelas coisas do mundo. Exatamente aquilo que Jesus está orando em relação aos discípulos: não os tire do mundo, mas que no mundo eles possam ser uma bênção, eles possam ser fiéis, mesmo no mundo, porque eles, na verdade, não pertencem a esse mundo. Então, esse é o plano de Deus para nós como igreja. Todos nós aqui estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E a Bíblia diz que os cristãos estão no mundo com uma função específica. Jesus, ao falar com seus discípulos, disse que nós teríamos que ser o sal da terra. E o que mais? A luz do mundo. Veja, eu estou no mundo, você está no mundo com um propósito: não fazer parte dele, da sua miséria, mas ser sal neste mundo e ser luz também neste mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, estamos de passagem por esse mundo, diz que nós somos embaixadores da parte de Deus. O embaixador é um representante deste reino, deste governo. Nós somos representantes deste governo, somos testemunhas de Jesus, daquilo que ele fez. E essa é a função que ele deu para cada um de nós. E há exemplos bíblicos que mostram como deve se portar um cristão, mesmo diante das adversidades nesse mundo. Veja, um dos primeiros exemplos que você encontra na Bíblia é o exemplo de José. José, aquele lá do Egito, você conhece a história de José? José estava lá no Egito, mas o Egito não estava em José. José não se deixou levar pelos seus problemas. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo quando foi vendido pelos seus irmãos, mesmo quando foi escravo, mesmo quando foi caluniado e foi parar na cadeia, ele continuou fiel ao Senhor. Ele não se misturou com aquele mundo, ele não se misturou com os egípcios para agir como eles. Ele recusou a oferta da mulher de Potifar. Estava no mundo, mas não era do mundo. Um outro exemplo que você deve lembrar também é o de Daniel, não é? Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, mas não se tornaram babilônicos, mantiveram a sua postura diante de Deus e diante da sua palavra. Então nós precisamos entender o que Deus espera de nós, como participantes deste mundo, mas para fazer diferença. Irmãos, há uma pessoa citada na Bíblia que nem o seu nome nós sabemos. É uma menina, mas uma menina que fez diferença. A menina dos hebreus que era escrava na casa de Naamã, o Ciro. Você lembra dessa menina? Ela era escrava na casa de Naamã, um homem importante de um povo, a princípio, hostil a Israel, e ela trouxe uma palavra a Naamã, dizendo que em Israel havia Deus, que poderia curar aquele homem da sua lepra.
essa menina estava lá na Síria como escrava, mas ela não se misturou com aquilo. Ela continuou com os princípios de Deus, com a palavra de Deus dentro do seu coração. E assim a gente tem que ser, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Guarde isso no teu coração, no dia a dia, nas escolhas, nas opções que nós fazemos, porque, afinal de contas, a palavra de Deus nos adverte. Lá abra em 1 de João, capítulo 2. É um texto mais claro sobre isso. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz textualmente: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o alerta de Deus é claro: não ame isso. Apenas você está aí, mas você não participa disso. Porque se você amar, não dá para amar a Deus ao mesmo tempo. Ele diz e deixa isso bem claro: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Não dá para amar a dois senhores, não dá para servir a dois senhores. O Senhor Jesus nos ensinou isso. E o que aconteceu com Demas? Demas amou o presente século. E essa foi a razão dele ter abandonado o apóstolo Paulo. A Bíblia mostra para a gente, lá no livro de Números, que após a libertação do povo de Israel do Egito, eles começam a caminhar no deserto. E no meio logo da caminhada, logo no início dela, eles começam a sentir falta das coisas que tinham no Egito como escravos, dos pepinos, dos melões, das cebolas, tudo isso é enumerado, da carne que eles tinham ali, e começaram a reclamar do maná que Deus fazia cair toda manhã para alimentá-los. O que isso denota? Que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Veja só, irmãos, você sai do mundo, mas o mundo continua em você. E é isso que aconteceu com Israel. Por isso murmuraram contra Deus, por isso reclamaram, choraram, foram por isso punidos também, porque saíram do Egito, mas o Egito ainda estava impregnado dentro dos seus corações. Um outro exemplo claro que nós vemos na Bíblia é a mulher de Ló. Você lembra da mulher de Ló? O que ela fez de tão errado, de tão grave? O anjo disse: você vai embora e você não vai olhar para trás. Mas no meio do caminho, ela olhou para trás. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Talvez você diga: poxa, que coisa grave, né? Que punição tão severa para algo tão pequeno como olhar para trás. Irmãos, olhar significa muito. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, estará em trevas. Então, para onde olha, vale muito. Para onde a gente olha, tem um significado muito grande. E o que aconteceu naquele olhar daquela mulher foi exatamente a falta das coisas que ela estava deixando para trás. Não esqueça que Ló era um homem muito rico. Mesmo morando em Sodoma, ele era dono de muitas coisas. A mulher de Ló tinha muitos bens, muitas posses, muitas joias, muitas maquiagens. E ao sair de lá, o anjo disse: você não tem tempo de fazer nem uma mala. Você vai embora do jeito que você está. Vai embora correndo. Deixei minha Mary Kay lá para trás. Deixei minha bolsa de maquiagem. Deixei minhas joias. Deixei tudo lá para trás. Mas você está levando a sua vida. Mas a vida dela estava impregnada em Sodoma, com as coisas que ela possuía. Por isso ela olhou para trás. Esse olhar para trás simboliza um apego às coisas materiais, um apego ao mundo. A mesma coisa que fez Demas abandonar o apóstolo Paulo. Paulo foi deixado por ele foi para Tessalônica, como diz a Bíblia. E aí, amados, será que nós somos este? Você está na igreja. Demas estava na igreja, mas ele amou o presente século, foi para Tessalônica. Qual é a tua Tessalônica? Para onde você está querendo ir?
para longe da presença de Deus, para longe do caminho do Senhor, porque está sendo atraído por uma Tessalônica, por um amor, por um apego às coisas do mundo. Demas pode ser um de nós. Demas estava na igreja, como hoje à noite nós estamos aqui na igreja. Um de nós aqui pode ser como Demas. Está na igreja, mas com os olhos no mundo. E aí acaba se deleitando nos pecados, acaba sentindo que dá para servir a dois senhores, mas não dá. Não dá para ser, como diziam antigamente, crente Raimundo, né? Está na igreja, está no mundo. Não, não dá. Não dá para ser dessa forma. Ou estou com Cristo, ou estou contra Ele. Quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim, é contra mim. Não há um caminho intermediário que eu possa ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Demas estava na igreja, e Demas amou o presente século. Deus está nos fazendo refletir essa noite. O que eu tenho amado nesse mundo que está me tirando da presença de Deus? O que eu tenho me apegado a esse mundo que está me fazendo virar uma estátua de sal? Ao invés de ser sal da terra, eu vou virar uma pedra de sal. O que está acontecendo para a nossa reflexão? O segundo personagem aqui, eu disse a você, Alexandre o Latoeiro, que eu disse que era o problemático. Irmão, será que tem problemático na igreja? Não olha para ninguém agora, por favor, para não dar na pinta, entendeu? Quando eu falei assim, cadê o problemático? Se você olhar para o irmão agora, vai dar um problema danado. Então, olha só para mim aqui, para não dar na pinta, né, de que você está olhando para um problemático. Mas a Bíblia está cheia de exemplo de gente problemática dentro da igreja. Eu não estou falando dos de fora. Os de fora são problemáticos mesmo. Os de fora gostam de causar problema na igreja, reclamam da igreja, querem que a igreja acabe, querem que a igreja feche. Os de fora a gente já conhece. O problema são os de dentro. Latoeiro, o Alexandre Latoeiro estava com Paulo, fazia parte do ministério, mas causou muitos males, a ponto de Paulo dizer para Timóteo, olha, foge dele, toma cuidado com ele, se afasta dele, porque se isso não acontecer, ele vai também criar problemas para você. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que causam males, mesmo estando dentro do povo de Deus. Um dos exemplos mais clássicos, veja, além de estar no povo de Deus, Êxodo, abra aí Êxodo capítulo 32. Além de estar dentro do povo de Deus, ele era parente, irmãos, de uma pessoa importante. Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao verso 5. Veja só o que diz. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Quem é que fez isso tudo aqui, irmãos? Foi Arão. Foi o povo que pediu? Foi. Foi o povo que pressionou? Foi. Mas quem deu a ordem, quem fez, quem apoiou, quem liderou isso? Arão. Arão, parente de Moisés, irmãos. Assim como Moisés. Moisés está lá buscando de Deus uma direção e Arão está aqui embaixo destruindo a obra toda. Moisés está lá buscando de Deus ouvir a palavra, ouvir a direção do Senhor, e Arão está aqui destruindo a obra de Deus, estimulando, ao invés de ter sido firme e deixado as pessoas no caminho do Senhor, afinal Deus o colocou como porta-voz de Moisés, você lembra disso? Ele foi colocado ali como porta-voz, como uma pessoa de confiança, e o que ele fez, irmãos? Deixou o povo se prostituir espiritualmente, não fez nada, não deu uma palavra ao contrário, pelo contrário, ele falou o que eles deveriam fazer, ele pegou o ouro, ele fez o bezerro, e ele promoveu a adoração, dizendo, amanhã vai ter festa aqui. Veja como são as coisas.
Arão se torna um problemático nesse momento. Moisés está lá em cima, numa boa com Deus, nem desconfia que seu irmão aqui embaixo está destruindo tudo, está acabando com tudo. Irmãos, Arão fazia parte da igreja, fazia parte do povo de Deus, mas enquanto Moisés tentava construir, ele estava lá derrubando. Irmãos, existem pessoas assim na igreja? O que você acha? Existem, infelizmente existem. Enquanto alguns estão edificando, outros estão derrubando. Outros estão botando tudo a perder e estão dentro da igreja. Pessoas problemáticas fizeram parte da história do povo de Deus em muitas ocasiões. Veja uma outra, Números capítulo 12, versículo 2 e versículo 10. Números capítulo 12, verso 2, diz assim: E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu? E veja mais o que diz o verso 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O que Miriam fez, irmãos? Se revoltou contra seu próprio irmão. Moisés está bem de parente, né, irmãos? O que você acha disso, né? Está bem a beça, né? Isso mostra também uma coisa: a salvação é individual, relacionamento é individual. Não é porque você é filho de crente que você é crente, vai ser crente. Não é porque você é filho de alguém fiel que você vai ser fiel. Falei outro dia aqui sobre Manassés, filho de Ezequias, e ele foi o contrário do seu pai. Então isso é individual. Mas veja, Moisés estava cercado de parentes que só dava problema, irmãos. Veja, eram os primeiros a destruir a obra. Miriam fomentou no meio do povo o seguinte: não, quem disse que Deus fala só para Moisés? Deus fala também por nós, Deus também fala com você, fala comigo, fala com qualquer um. Que negócio é esse de Moisés ter a exclusividade de trazer a palavra de Deus para nós? Ela se revoltou contra a autoridade que Deus havia instituído e imediatamente ela ficou leprosa. Ela foi marcada pela lepra por causa da sua rebeldia. Agora, imagina o coração de Moisés, sabendo que a sua própria irmã estava fazendo isso contra ele, sabendo que gente do seu sangue, da sua carne, estava se levantando contra ele, derrubando a sua autoridade. Irmãos, eu não sei o que Paulo passou com Alexandre o latoeiro, mas deve ter sido coisa bem grave desse tipo, para ele mencioná-lo dessa forma. Causou-me muitos males, coisa que Moisés sofreu com Miriam. E veja, Moisés ainda sofre mais uma, ainda em Números 16. Olha o que diz Números 16, do verso 1 ao verso 3. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que esses homens promoveram foi mais uma revolta contra a autoridade de Moisés. Se juntaram com outros dois e arrumaram 250 homens dos mais poderosos, valentes, dos mais notórios no meio do povo. Veja, não foi o Zé Povinho, foi a gente da elite que eles se juntaram contra Moisés. Imagina Moisés passando por aquilo e eles dizendo: não, chega disso, nada de que Deus só fala por vocês, todos nós somos santos e Deus fala por qualquer um de nós. Se revoltaram também em rebelião contra Moisés. Moisés enfrentou isso, causaram males, foram pessoas problemáticas, assim como Alexandre o latoeiro. E veja também, irmãos, o que diz a própria Bíblia a respeito de um dos filhos de Davi, Absalão. Você conhece a história de Absalão? Ele também resolve se rebelar contra o seu pai. Ele fica na porta da cidade anunciando que o seu pai não era muito bem isso, não, que ele poderia fazer muito melhor do que o seu pai estava velho, estava caduco, não tinha mais condição, e ele poderia ser melhor. Você imagina você ser traído pelo seu próprio filho?
Assim existem dentro das igrejas pessoas problemáticas, pessoas que traem, pessoas que conspiram, pessoas que se levantam contra a autoridade. Paulo experimentou, nós podemos experimentar, Jesus experimentou. Você lembra de Jesus? Quantos ele chamou como discípulos? 12 apóstolos. Dentro dos 12 tinha um problemático? Na verdade tinham vários, né? Mas tinha um mais problemático do que os outros, Judas Iscariotes. Problemático ao ponto de traí-lo, problemático ao ponto de comer com ele à mesa e sair para denunciá-lo. Problemático demais. E estava na igreja, fazia parte dos 12 que Jesus escolheu, mas se mostrou um homem dessa categoria. Então, irmãos, o que a gente precisa aprender com essa situação? Eu preciso ter muito cuidado comigo mesmo. Veja, Deus não está te falando sobre isso para que você saia agora tentando identificar na igreja quem são os problemáticos. Não é esse o propósito da palavra. O propósito da palavra é que você olhe para você mesmo, que eu olhe para mim mesmo, que cada um de nós olhe para si e pergunte: eu tenho sido um problemático nesta igreja? Não é para a gente sair caçando os problemas. Ah, já sei, pastor está falando daquela pessoa. Ah, eu sei porque ela é muito... Ih, aquele irmão... Não, eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. Porque qualquer um de nós pode se tornar um problemático. Daqueles que a gente menos espera, parentes de Moisés. Você viu? Discípulo escolhido por Jesus, filho de Davi, se tornou um problemático. Qualquer um de nós pode se tornar. O que eu preciso fazer ao ouvir essa palavra é me perguntar: eu tenho sido um causador de problema? Eu tenho sido uma pessoa problemática? E como é que eu posso ser um problemático na igreja? Ah, irmãos, tem um monte de maneira de ser. Eu dei aqui exemplos só de pessoas que se levantaram contra a autoridade. Mas talvez o problema não seja esse. Você pode ser problemático de uma outra maneira, de uma série de maneiras. Basta você usar mal a sua língua. Uma pessoa com uma língua afiada na igreja, ela pode causar um problema terrível. A própria Bíblia diz que a língua, um pequeno órgão do corpo, pode incendiar. Já pensou nisso? Uma fagulha que incendeia uma floresta, com uma palavra maldada, com uma fofoca aqui, uma fofoca ali, fala mal de um irmão com outro, do outro com outro, e assim vai. E você se torna um problemático porque usou mal a sua língua, por causa do seu espírito crítico, por causa do seu orgulho, você pode se tornar um problemático. Problemático é aquele que não vê qualidade em nada, só vê defeito. Todos nós temos uma tendência a isso. Eu já falei aqui com você outro dia, que se eu pedir para cada um aqui citar as qualidades do irmão que está do lado, você vai demorar um tempão. Mas se você pedir para você citar os defeitos, você olha para o lado, você já vê um monte e começa a escrever. É fácil citar defeitos, não é? Mas o problema são as qualidades, a gente pensa demais. Mas a pessoa problemática é aquela que só vê defeito. Então ela se torna um problema porque ela não consegue ver nada de bom. Ela não consegue ver nada de bom nas pessoas, por causa disso ela não vê nada de bom na igreja. Ela está na igreja, eu não sei fazendo o quê. Porque se ela não vê nada de bom aqui, ela tinha que ter ido embora há muito tempo, não tinha? Mas não, ela faz questão de ficar para azucrinar a gente. É assim que acontece. Ela não gosta da igreja, ela não gosta do pastor, não gosta de nenhum dos 3 pastores, não gosta da igreja, não gosta das instalações, não gosta dos projetos da igreja, não gosta de nada. Mas ela está aqui para perturbar, para falar mal, para criticar. Não tem isso, irmão? Me ajuda a identificar, a gente joga no mar essa pessoa. Hein? Mas acontece, não acontece? Esse é o problemático. Por causa do seu senso crítico e por causa do mau testemunho, você pode ser um problemático? O que você acha? Pode. Por que a igreja hoje, às vezes, é tão mal falada no mundo? Muitas vezes por causa do que os pastores fazem, né? Homens sem escrúpulos, que abertamente, assintosamente enganam as pessoas. Isso é muito fato e isso faz com que a igreja seja mal falada. Mas o que faz com que a nossa igreja aqui seja mal falada? O testemunho de cada um de nós. Se nós na rua vivemos mal,
fazemos mal, damos mau testemunho, a primeira coisa que alguém vai dizer é a seguinte: e aquele cara ali, ó, ele é lá da igreja Nova Vida de São Cristóvão, aquela igreja lá só deve ter gente doida. E olha só o cara ali, como é que ele faz, está vendo? Esse que enganou todo mundo aí, passou todo mundo para trás, ficou com o dinheiro de todo mundo, ele é da Nova Vida de São Cristóvão. Aí, ó, se tornou um problemático, não tornou? Pelo mau testemunho de uma pessoa, todos nós podemos ser afetados, porque a minha vida implica na sua, a sua vida implica na minha. Nós somos um corpo, então o que acontecer entre nós respinga em todos nós. Então eu posso me tornar um problemático por causa do meu testemunho, por causa da falta de cooperação, eu posso me tornar um problemático. Imagina, irmãos, nós todos estamos num projeto, e eu chamo todos os irmãos para participar, vamos fazer aqui um mutirão, e vamos aqui, fazendo não sei o que e tal. Aí tem um, não quero. Aí fica lá, sentado, fazendo peso, né? Eu não quero, mas também não quero que ninguém vá, começa a jogar contra, fazer propaganda contrária, desestimular os outros. Ih, não vai dar certo, já vi isso várias vezes. O que é isso? Isso é um problemático. Tem isso lá no seu trabalho? Problemático, não tem? Aí uma empresa lançou um programa para mudar. Ih, isso não dá certo, eu já vi isso muitas vezes, isso não vai acontecer nada, isso é uma palhaçada. É o problemático. É aquele que não deixa a coisa andar, porque ele é um peso morto. Problemático é assim. E o mesquinho, o imprudente, todos esses podem ser encaixados nesse perfil de problemático. Aquele que é muito ríspido, aquele que é muito exigente com as pessoas, mas pouco exigente consigo mesmo, aquele que é legalista, que vê todo mundo em pecado, mas não vê o seu próprio pecado. Esse é o problemático. Está na igreja? Está na igreja. Era Alexandre o Latoeiro. Causou muitos males ao apóstolo Paulo. Causou muitos males. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas há um alerta bíblico a respeito dessa posição. Leia Mateus capítulo 16. Primeiro, no próprio texto de Paulo, vamos ler aqui o versículo 14 e 15. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Veja, ele causou muitos males, Paulo não diz quais foram, mas diz o que ele fez em resposta ao que Paulo tentou fazer. Ao causar muitos males, Paulo tentou falar com ele. Tentou dizer: Alexandre Latoeiro, não faça isso, olha, muda isso, faz diferente, não faça desse jeito. Mas ele resistiu fortemente às palavras de Paulo, é o que diz a Bíblia Sagrada. E o Senhor lhe dará a paga. Há uma paga, irmãos? Sim, há uma paga. A Bíblia nos alerta sobre isso. Mateus, capítulo 16, vamos ler? Mateus 16, do 22 ao 23. Diz assim, Mateus 16, do 22 ao 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, nesse momento, se tornou um instrumento de Satanás, irmãos. Veja, Pedro está lá muito bem no ministério, mas quando Jesus disse que ele iria sofrer e as coisas que lhe estavam reservadas, Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, isso vai acontecer, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus virou para ele e disse: arreda, Satanás. Por quê? Pedro é Satanás? Não. Pedro está endemoniado? Não, não acredito que Pedro estivesse endemoniado. Mas Pedro estava ali sendo um instrumento de Satanás. Um problemático dentro da igreja não quer dizer que ele é o diabo, até porque a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra principados e potestades. Mas a pessoa não é o diabo. A pessoa nem sempre está possuída pelo diabo. Esse problemático que está no meio da igreja causando males,
está sendo um instrumento de Satanás. E a palavra de Jesus para Pedro é: arreda Satanás. Ele repreendeu Satanás, que estava se instrumentalizando na vida de Pedro. Uma pessoa problemática na igreja está sendo um instrumento de Satanás. Isso é um alerta para nós. Eu não quero ser um instrumento de Satanás. Você quer ser um instrumento de Satanás? Então deixa de ser problemático. Porque cada atitude sua que produz um prejuízo na igreja faz de você uma pedra de tropeço, como disse Jesus a Pedro. Veja, Jesus certa vez disse: quem fizer tropeçar a um dos meus pequeninos, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar, porque você é uma pedra de tropeço. Está sendo um instrumento de Satanás. Então Deus está nos alertando essa noite para a gente olhar para si mesmo e dizer: eu tenho sido problemático, eu tenho sido uma pedra, eu penso que tenho sido uma bênção, mas na verdade tenho sido um instrumento do diabo. Olha que coisa terrível, irmãos, que engano terrível. Pedro não imaginava que com aquelas suas palavras de incentivo a Jesus, estaria sendo um instrumento de Satanás. De boa intenção o inferno está cheio. A intenção de Pedro foi ótima, animar Jesus. Não, Senhor, de modo nenhum o Senhor vai sofrer, nada disso vai acontecer. De boa intenção o inferno está cheio, irmãos. A gente tem que cuidar das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso testemunho, da maneira como a gente se relaciona na igreja, porque senão seremos como Alexandre o latoeiro, seremos problemáticos, seremos instrumentos de Satanás. E eu creio que não é nada disso que nós queremos. Nenhum de nós quer ser um instrumento de Satanás. Nós queremos ser instrumentos de Deus. Queremos ser bênçãos na mão de Deus. Mas não somos porque assumimos a postura de problemáticos. E aí, amados, a advertência é clara. Veja o que diz Mateus capítulo 18, versículo 7. Mateus capítulo 18, verso 7, Jesus diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Se é você, se sou eu o motivo de escândalo para a igreja, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Isso é um alerta, isso é uma advertência. O problemático não é alguém que tem um probleminha, porque hoje nós fazemos isso, dizemos que os nossos pecados são problemas, e aí, ao fazer isso, nos tornamos vítimas. Ah, eu tenho um probleminha com o cigarro. Não, você tem um vício desgraçado. Eu tenho um probleminha com a cachaça. Não, você tem um vício miserável. Não é um problema. Ah, eu tenho um problema com o meu temperamento. Não, você é um descontrolado safado. Você não tem um problema, você tem um pecado. E pecado tem que ser confessado e deixado. Se assim não for, nós seremos um motivo de escândalo. E ai dos causadores de escândalo, como diz a Bíblia. É questão de mudar. O problemático tem que entender: ah, eu sou assim, eu sou uma pessoa problemática, me amem, me aceitem do jeito que eu sou. Não, é melhor te dar uns tapas para você se endireitar, porque você está em pecado. Isso é pecado. Por isso Paulo não disse: olha, Alexandre o latoeiro me causou muitos males, Timóteo, agora cuida dele, bota ele no colo, para que ele melhore e ainda tenha esperança. Não, Paulo disse: o Senhor lhe dará a paga que ele merece pelos seus atos. Se você, Timóteo, se afaste dele, tome cuidado com ele. Foi isso que Paulo falou? Ou foi: coitadinho de Alexandre, cuida dele que ele é doente, ele faz essas coisas porque ele é imaturo? Não, Paulo não disse isso. É duro, mas é a verdade. A verdade é dura, irmãos, mas é sempre verdadeira. Então eu preciso ter um alerta dentro de mim. Eu preciso fazer agora um exame. Mas como eu disse em relação a Demas, a mesma coisa repito em relação a Alexandre. Eu não estou pregando para você identificar os problemáticos da igreja. Eu estou pregando para que a gente olhe para dentro de nós e pergunte: eu tenho sido um problemático? É um autoexame. Eu tenho causado problemas na igreja?
eu, de alguma forma, tenho sido motivo de escândalo para alguém tem se escandalizado por causa do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas atitudes, isso tem escandalizado. Eu tenho entristecido a Jesus, o Espírito Santo, por causa do meu testemunho lá fora da igreja, no mundo. Eu preciso olhar para isso. Agora, uma vez que você olhe para você mesmo, e é isso que eu quero falar para você, não como um estímulo, mas como uma esperança. Talvez você, ouvindo a mensagem, diga assim: eu sou um problemático, pastor. Olha, isso aí caiu em mim como uma luva. Eu não tenho jeito, né? Eu sou um problemático. Talvez você faça igual o Judas, né? Sai daqui e vai se matar. Não, tomara que não. Porque existe uma esperança para você. Existe uma esperança para o problemático, sabe? Porque você, apesar de ser problemático, você está na igreja. Amém, irmãos? E a igreja é um lugar de cura. É um lugar de restauração para quem quer ser restaurado. E você vê que na vida da gente as coisas às vezes são assim mesmo. São os filhos mais problemáticos, aqueles que merecem mais atenção e perdão dos pais. Não é verdade? Aquele filho que não te dá trabalho, que não te dá problema, você quase não dá atenção para ele, você quase não necessita de perdoá-lo, porque ele não costuma errar demais. Mas é aquele filho problemático, aquele filho que dá problema, que causa transtorno, é com esse que você normalmente é mais paciente, dá mais perdão, não é? Esse é um consolo para nós, porque Deus também age assim. Deus não veio para os sãos, mas para os enfermos. Então, problemático, há esperança para você. Há esperança, há perdão para você. O que você não pode é continuar sendo um problemático. Se o Espírito Santo te revela isso, você precisa mudar, porque Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para te restaurar. E Jesus ama restaurar as pessoas. É aquilo que o Senhor mais fez durante o seu ministério, restaurar pessoas. É a especialidade de Jesus. Mas só não é restaurado aquele que não quer ser restaurado. Aquele que ouve tudo isso e diz assim: eu vou continuar sendo um problemático mesmo, porque a vida é minha, ninguém tem nada com isso. Aí realmente para você não há esperança, a não ser a paga que o Senhor está reservando para você, segundo disse o apóstolo Paulo. Mas, amados, nem tudo é tristeza, né? Diz o apóstolo Paulo, entre os nomes que ele citou, que há um outro aqui chamado Lucas, a quem ele diz: somente Lucas está comigo, versículo 11. Somente Lucas está comigo, aquele que é fiel. Esse é o nosso alvo. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. O exemplo de Lucas, aquele que vai até o fim. A gente costuma dizer que nós só sabemos se temos amigos quando estamos na pior. Não é assim que as pessoas falam? Quando você está bem de vida, você tem um monte de amigos que te cercam, são gentis com você. Agora, quando você está na pior, não tem nada, não tem onde cair, morto, não tem ninguém do seu lado. Mas Lucas está com Paulo até o fim. Paulo não tem mais nada para oferecer. Paulo não vai sair daquela cadeia, Paulo será decapitado ali. Mas Lucas está com ele até o fim. O fiel é aquele que persevera, irmãos. É aquele que permanece apesar das dificuldades. Permanecer nas facilidades é muito tranquilo, não é? Ninguém persevera em coisa boa, já disse isso aqui várias vezes. A gente persevera nas coisas difíceis, que apesar da dificuldade a gente enfrenta e continua firme. O fiel é esse. Essa era a igreja do início, a igreja que chamamos primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo cristãos sendo mortos, mesmo tudo acontecendo, eles perseveravam nessas coisas. Lucas está com Paulo até o final. Paulo não tem mais nada para oferecer. Tudo que Lucas tinha que aprender com ele, já tinha aprendido. Mas ele está com Paulo até o fim.
O fiel é aquele que resiste à tribulação. Por isso, Jesus nos lembra da necessidade de sermos fiéis. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O fiel é esse que se anima, mesmo tendo aflições. Para esse, Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A fidelidade é uma qualidade em falta hoje em dia. E, irmãos, na verdade, a fidelidade é que faz o crente. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras. A fé é que produz a fidelidade, que é a fé constante, a fé inabalável. É essa fé que nós devemos mostrar. Então, o alvo para mim e para você é ser como Lucas. Não importa o que aconteça, estou com Cristo e não abro mão. Estou com Cristo e vou até o fim. Sou fiel e vou permanecer fiel. Está aqui o exemplo de Lucas, também para a gente se questionar: eu tenho sido fiel? Será que Deus pode contar comigo até o fim? Será que os meus amigos podem contar comigo até o fim? Porque, irmãos, a Bíblia me dá vários exemplos que ele não quer fidelidade só a Deus. A Bíblia ensina que nós temos que ser fiéis a Deus, mas também aos homens. Sabia disso? Se você é fiel a Deus, mas não é fiel aos homens, você não está cumprindo a palavra de Deus. A fidelidade é em todos os sentidos. Não dá para ser fiel a Deus e infiel aos homens. Não dá para ser fiel a Deus e infiel ao marido, infiel à esposa. Não dá para ser fiel a Deus e infiel ao que trabalha contigo. Não é possível isso. Eu tenho que ser fiel em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida. E a pergunta para reflexão que eu deixo para a gente é: eu tenho sido fiel? Eu sou fiel às pessoas? As pessoas podem contar comigo até o fim? A igreja pode contar comigo até o fim? Ou no primeiro problema eu vou embora? Eu posso contar com você, a igreja, você pode contar comigo? Nós estaremos sempre dispostos? Eu sou fiel aos meus irmãos? Está aí lançado o desafio. Quem nós queremos ser? Demas o mundano? Alexandre o problemático? Ou Lucas o fiel? A escolha está lançada. A decisão é sua. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, nós ouvimos a Tua palavra nos incomodando a uma decisão de postura, a uma decisão de caminho, de comportamento. Pai, nós não queremos ser mundanos, não queremos amar o presente século, Pai. Não é possível amar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nos ajuda a ter um coração somente do Senhor. Tira de nós, Pai, todo o apreço pelo mundo, pelas coisas do mundo, que nos afastem da Tua presença. Pai Santo, não queremos ser problemáticos, não queremos ser pedra de tropeço, não queremos pôr tropeço aos irmãos, aos pequeninos. Pelo contrário, queremos levar pessoas a Cristo, queremos ser colaboradores na Tua obra. Não queremos ser opositores, Senhor, rebeldes. Não queremos, Pai. Queremos ser colaboradores, queremos ajuntar e não espalhar. Ajuda-nos, Pai, a tratar os nossos problemas. Se identificamos um comportamento problemático essa noite, que seja noite de confissão, que seja noite de mudança, de transformação, Pai. Fala aos irmãos, Senhor, toca no íntimo pelo Espírito Santo, produz uma mudança de atitude, de comportamento. Não deixa a gente se apegar a temperamentos. Temperamentos são transformados pelo poder de Deus. Que a gente seja transformado pelo Senhor. E por fim, meu Deus, que nós sejamos como Lucas, fiéis até o fim, fiéis em todas as horas, até o fim, com problema ou sem problema, em toda e qualquer circunstância, que as pessoas possam contar conosco, que nós estejamos sempre presentes, Pai, que o Senhor conte conosco na obra, que os irmãos contem conosco, que as pessoas acreditem em nós, porque queremos ser fiéis.
Eu te peço, ó Deus, abençoa meus irmãos, tocando nos nossos corações e transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sobre mim, me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim, me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim, me enchem da tua paz. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto essa noite.